há momentos paralisantes e há momentos que são impossíveis de se manter parado. Porém, nem sempre é possível fazer alguma coisa imediatamente e parar é a única opção. Mas isso traz medo e inquietação, tão profundas e ardentes na consciência que se tornam aflitantes para quem sente e quem observa sentir. Olá leitores, meu nome é Arthur e no vídeo de hoje eu vim conversar com vocês sobre o livro Pensamento Covarde do escritor Bó da Costa. Então sem mais delongas e bora lá para o vídeo de hoje. Originalmente publicado em outubro do ano passado, o livro tem em média 90 capítulos em 311 páginas e se trata de um suspense policial. Também vale mencionar que esse livro foi publicado de forma independente. Bom, trazendo uma sinopse básica aqui para vocês, nesse livro vamos acompanhar a vida e o cotidiano de pessoas que vivem em uma cidade com moradores predominantemente ricos. Uma das primeiras personagens que nos serão apresentadas aqui dentro desse livro é Clarice, uma professora do ensino médio que tem diversos problemas pessoais, principalmente envolvendo a sua mãe, que em breve voltará para a cidade. No entanto, no decorrer da história vão sendo apresentados diversos outros personagens e diversos outros núcleos e tramas serão desenvolvidas aqui dentro dessa história, tudo isso ao mesmo tempo, até que chega um certo ponto do livro em que a gente vai começando a conhecer a trama meio que principal dele, que irá afunilar todos esses núcleos, todos esses personagens em uma mesma trama, que consiste em uma investigação de diversos assassinatos que estão ocorrendo naquela região. Assassinatos esses que parecem envolver um personagem que aqui na história a gente conhece como Professor. O seu real nome não é revelado durante a história. O que a gente sabe é que ele é uma figura muito influente, que tem muito dinheiro e consegue controlar o que acontece dentro daquela cidade. Fora que ele comanda também o tráfico ali naquela região. Mas é claro que ele não faz tudo isso sozinho, ele conta com a ajuda de alguns garotos, alguns adolescentes esses que em sua grande maioria são alunos da professora Clarice, e em troca eles recebem a proteção dessa figura extremamente influente. Mas como eu falei para vocês, diversas tramas vão ser desenvolvidas ao mesmo tempo aqui dentro desse livro. Então não serão todas elas que girarão em torno desses assassinatos ou dessa figura do professor. Então é um livro que tem sim cenas de romance, que vai retratar certos traumas de alguns personagens, muitos preconceitos também. Tudo isso envolvendo muita violência, um livro extremamente pesado em alguns momentos. Bem, dito isso, quero trazer agora um pouco das minhas impressões relacionadas a essa história. Bem, logo no início do livro a gente tem uma nota do autor que particularmente me chamou muito a atenção, em que logo no primeiro parágrafo ele diz o seguinte: essa história, a escrita dela, tomou muito tempo da minha vida, e hoje eu vejo como eu era e ainda sou imaturo como autor. Ela começa com uma pretensão muito grande, e hoje eu enxergo como uma obra falha. Eu poderia ter feito algo melhor disso. Eu só não sabia como. Então o autor parece reconhecer as limitações que este livro tem. Também vale ressaltar que esse livro não foi escrito em um curto período de tempo. O início dele começou a ser escrito em 18 de outubro de 2018, o fim do manuscrito foi em 20 de 8 de 2021, o fim da escrita foi em 13 de 5 de 2023 e ele só teve a sua publicação em outubro do mesmo ano. Ou seja, conforme as páginas do livro vão avançando, a gente também consegue acompanhar um pouco do amadurecimento da escrita do autor. Então, de fato, o início do livro é extremamente confuso, até porque ele começa a apresentar esses vários personagens de uma forma muito rápida. É um livro repleto de diálogos, capítulos extremamente curtos e que em certos momentos deixam a desejar em seu desenvolvimento. Existem alguns personagens que aparecem aqui no início do livro que têm tramas extremamente interessantes, mas que eles acabam sendo esquecidos no decorrer da história e só voltam a aparecer na reta final. Então tem momentos aqui dessa trama em que não dá tempo do leitor absorver o que está acontecendo. Tudo é muito rápido, a gente não consegue ao menos se apegar aos personagens. E eu sinto que isso acaba prejudicando um pouco a nossa experiência de leitura. Até porque é um livro que mexe muito com o lado emocional, ou pelo menos ele pretende mexer com o seu emocional. Isso porque essa é uma história que vai mostrar muito a mudança abrupta que tem na vida de certas pessoas e como essas pessoas vão lidar com essas mudanças. E muitas dessas mudanças são em decorrência a traumas que elas têm.
O livro ele levanta assuntos extremamente pertinentes como a homofobia, a questão do abuso sexual, o uso de drogas e também a corrupção, mas ele não consegue se aprofundar em muitos desses temas. Mas é claro, o autor também poderia não ter a intenção de aprofundar nesses temas e ele nem é obrigado também a se aprofundar em tantos temas assim. Mas mesmo assim eu sinto que muitas coisas nesse livro acabam ficando na superfície. Um exemplo disso é a relação da Clarice com a sua mãe. A gente sabe que elas têm uma relação extremamente conturbada, tem as suas diferenças, mas isso não é bem explorado aqui dentro do livro. Existem sim alguns embates entre elas, mas todos muito rasos e rápidos. No entanto, a trama principal envolvendo o serial killer e o professor é muito bem desenvolvida, então isso sim é um ponto extremamente positivo aqui desse livro. Essa trama principal ela é concluída de uma forma muito satisfatória, a conclusão desse livro é muito boa, a gente consegue perceber um amadurecimento muito grande na escrita do escritor, e é um final muito corajoso e inesperado. Ou seja, isso aumentou ainda mais o meu sentimento conflitante com relação a essa história. No início dela, eu me senti muito confuso e pouco apegado aos personagens que iam sendo apresentados, eu não me entendi muito bem para onde o autor queria me levar, mas no seu desenvolvimento, principalmente no seu meio para o final, a história ela vai ganhando um corpo, tudo vai começando a fazer mais sentido, e o final é muito bom. Uma coisa também que eu achei muito interessante aqui no livro é que tem um certo momento que o narrador ele acaba dialogando com o leitor. Eu gosto muito de livros que fazem isso. O Machado de Assis, por exemplo, é exemplo nisso. Nem eu mesmo, como narrador, sei como contar essa parte da história. E qual explicação seria plausível para este ato do detetive. A única coisa que sei é que ele não aguentava mais. O seu esgotamento era notório, até mesmo para o seu ego, que a esse ponto já estava bem abalado. Também é muito interessante o como o autor ele vai testando o limite dos seus personagens. Quando você acha que aquela situação não pode piorar, acontece algo que piora ainda mais aquilo. Então é uma cidade banhada no sangue realmente. Tem muitas mortes acontecendo ao mesmo tempo, muitas tragédias, e a forma com que eles lidam com esses eventos traumatizantes acabam acarretando em novos momentos traumatizantes. Então se você gosta de livros do Rafael Montes ou séries como Bom Dia Verônica, eu acredito que você vá sim se interessar por esse livro aqui, porque apesar de suas limitações, tanto de desenvolvimento e escrita, inclusive tem muitos erros ortográficos aqui dentro desse livro, mas a gente acaba passando por cima disso, até porque é um livro que não é publicado por uma editora, então não tem todo aquele processo longo de revisão, apesar de sim ter uma revisão esse livro aqui, inclusive a revisora é acreditada no início do livro. Ele tem uma ideia muito boa. Ideia essa que no início do livro não é tão bem executada, mas no seu final acaba sim tendo ali um bom desenvolvimento. Também não posso deixar de comentar dessa arte da capa, que é extremamente bonita. Eu vou deixar o arroba do ilustrador aqui embaixo na descrição desse vídeo para vocês conhecerem e apreciarem o trabalho dele. Também deixarei o arroba do próprio escritor no Instagram. Vale ressaltar que essa não é a primeira obra que ele publica. Em meados de 2020 ele publicou um livro chamado Apostas Cruzadas, que parece uma história bem interessante também. E eu espero que ele publique novos livros daqui para frente, até porque é perceptível que ele amadureceu muito na sua escrita durante esses anos. Eu também achei bem interessante ele ter reconhecido que o livro sim tem as suas limitações, mas mesmo assim ele decidiu publicar, porque é um trabalho que demonstra aí o seu desenvolvimento como escritor. Então se você está em busca de uma leitura descompromissada, de um livro de suspense que vai ali tirar seu fôlego em alguns momentos, que tem diversas mortes e trata de assuntos bem pesados, apesar dos pesares, eu acabo sim recomendando esse livro para vocês. Caso você tenha se interessado por essa obra ou ainda ficou curioso para lê-la e quer tirar suas próprias conclusões, eu vou deixar o link de compra aqui embaixo na descrição desse vídeo. Inclusive ele está à venda na Amazon, para caso vocês queiram adquirir a cópia física. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, já sabe, deixe seu like, se inscreva-se no canal. Qualquer sugestão também que você tenha a fazer ou observação a este vídeo, sinta-se à vontade. Eu vou ficando por aqui, até uma próxima e tchau! Deus, por que algumas pessoas nascem com a predisponibilidade para o ridículo, outras para a dor, outras para o desprezo e outras para o relento? Se nem mesmo vós saber a resposta, como eu poderia encontrá-la? Mas não importa o que eu penso, o que importa é o que eu sei, e eu sei que a vida é sentir.